Estamos aqui com o Antônio Carlos. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ele é um especialista na área tributária e esse assunto foi selecionado por nós do Comprofit pela importância e pelo resultado financeiro que isso traz para as empresas. Quando bem feito, muitos resultados; quando mal feito, afeta diretamente o seu lucro. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Muito obrigado, Lineu, obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de poder estar passando para vocês um pouco da minha experiência e do meu conhecimento na área jurídico-tributária. E estou à disposição para seguir com essa entrevista e ter o melhor resultado possível para os nossos espectadores. A primeira pergunta é: na sua experiência, as empresas costumam pagar adequadamente os impostos, com inteligência ou mais na pressão? Lineu, eu entendo que as empresas, elas buscam pagar os tributos de acordo com o que está na lei, sem usar todas as possibilidades que a lei oferece para que elas paguem uma tributação mais justa, mais adequada. E a gente costuma olhar as empresas do ponto de vista do by the book. O que nós precisamos o empresário precisa enxergar a tua empresa como um negócio, tentar olhar para o todo e verificar: olha, estou pagando muito tributo, a quantidade de tributo está sacrificando o meu caixa, o que eu posso fazer para ter uma eficiência melhor nesse pagamento do tributo? Deixar de pagar tributo ninguém vai poder, né? Isso é necessário. Entretanto, existem maneiras de você preparar a tua empresa para pagar o tributo mais adequado, né? Para ficar mais eficiente do ponto de vista tributário. Até antes de você fazer maiores considerações, eu lembro de uma diferença conceitual que eu acho que é oportuno de ser explicitada aqui, que é a diferença de elisão e evasão fiscal. Perfeitamente. Evasão fiscal é uma coisa que você faz à revelia da lei, né? Ao arrepio da lei. Você está se evadindo de cumprir a lei. Com isso, você está, no popular, sonegando tributos, né? E sonegar tributos é crime, inclusive isso pode te levar para um processo penal, inclusive. A elisão fiscal é tudo que você faz de acordo com o que determina a lei. A lei tributária, ela é uma lei complexa. Existem edições de leis diariamente, quase que 80 leis novas tributárias são promulgadas por dia. É uma coisa assim absurda, nas 3 esferas da administração: na administração federal, na administração estadual e na administração municipal. Ou seja, você precisa conhecer bem essas leis e aproveitar tudo que ela tem de bom para o teu negócio. E com isso, poder ter uma tributação mais justa para o teu negócio. Antônio Carlos, como que é possível trazer essa inteligência para dentro das empresas e, através de um plano de eficiência tributária, gerar menos impostos a pagar? Pois primeiro, o empresário precisa conhecer o teu negócio do ponto de vista administrativo, não só o fundamento do negócio, aquilo que você se propôs a fazer, mas sim toda a parte de gestão do seu negócio, a parte administrativa do teu negócio, e se aliar a consultores, advogados experientes, que conheçam a matéria tributária, né, e que possam orientá-los a ter uma tributação eficiente. É dessa forma que você consegue essa virtude empresarial. E de que forma que você pode desenvolver esse tipo de trabalho e trazer essa inteligência para dentro da empresa? Bom, isso você tem que conhecer os profissionais, você tem que dar oportunidade para que esses profissionais experientes, esses advogados, consultores, entendam a tua empresa. Porque um plano de eficiência tributária, né, o que chamava-se no passado de planejamento tributário, ele é algo feito especificamente para cada empresa. Não existe um planejamento, um plano de eficiência tributária de prateleira.
tailor-made. Ah, então o que você indica para uma empresa pode não servir para outra. Sem sombra Semelhante, parecida e concorrente. Sem sombra de dúvida. Tem particularidades que você não consegue utilizar o mesmo planejamento. Então, esse plano de eficiência, ele tem que ser feito caso a caso, empresa a empresa, negócio a negócio, né? Não dá para a gente criar um portfólio de negócios e fazendo o tiquezinho, né? Esse aqui dá para fazer, aquele dá para aproveitar, esse não dá para aproveitar. Não, você tem que primeiro conhecer a empresa. O bom profissional, o experiente, com capacidade, ele primeiro conhece a empresa, conhece o negócio da empresa, vê aquilo que está mais inadequado do ponto de vista de eficiência, né? E ataca esses pontos caso a caso. E eu gostaria que você fizesse considerações em relação aos regimes tributários que têm que ser estudados. Lucro real, presumido, o que você pode comentar? Perfeito. Bom, a primeira coisa é que os empresários, em linhas gerais, né, eles se atrelam aos contadores, e os contadores, em determinadas situações, vão dizendo em que regime a empresa deve ou não se situar. Entretanto, algumas pessoas levam em consideração, por exemplo, para escolher entre fazer a tributação pelo lucro real ou pelo lucro presumido, apenas a quantidade de faturamento que a empresa tem, né? Então, a empresa pode apurar os tributos com base no lucro presumido, desde que ela fature anualmente até 78 milhões de reais. Então, a maioria dos empresários olha só para isso. Olha, estou faturando menos que 78 milhões de reais, posso ir para o presumido. Estou faturando mais? Não, devo ir para o lucro real. E o lucro real, inclusive, tem mais uma pegadinha. O lucro real, ele tem o lucro real anual, que você apura com bases anuais, com recolhimentos mensais por estimativa, que é muito parecido com o lucro presumido, né? E que no final do ano você encerra a conta e paga, como se fosse pessoa física, né? Apuração de imposto de renda é pessoa física. Só que aí, se a empresa num desses trimestres tiver, se a empresa tiver uma atividade sazonal e num desses trimestres ela tiver um prejuízo fiscal, ela vai ficar com esse prejuízo fiscal travado para os próximos trimestres do mesmo ano, se ela optar pelo lucro real trimestral. Então, por isso, o que é necessário fazer? É necessário olhar a empresa, avaliar todos os aspectos. No começo do ano, o que o empresário tem que fazer? É assim, no seu planejamento de resultados para o ano, ele deve ponderar as três possibilidades: lucro real, anual ou trimestral, lucro presumido. Olhar as três possibilidades, botar em cima da mesa e dizer, olha, o melhor é esse por causa disso, disso, daquilo. Não dá para ser no olhômetro. Esse é o tipo de decisão muito importante para a companhia, muito importante para as empresas. Não importa o tamanho dela. Muitas vezes uma empresa que fatura 20 milhões de reais e que é totalmente dependente de salário, da folha de pagamento, de serviços, é melhor ir para o lucro real do que pelo lucro presumido. Porque grande parte das despesas são dedutíveis. Exatamente. Tudo que é essencial para o negócio, ela é considerada como dedutível das suas receitas para fins de apuração do lucro real, né? No lucro presumido, você simplesmente pega o faturamento, presume que você tem um lucro tributário de 32%, de 16%, de 8% e aplica as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social. E isso não é suficiente só olhar para isso, tem que fazer conta. Tem uma situação atrelada à sua escolha do lucro real ou lucro presumido, que é a tributação das contribuições para o PIS e para a COFINS. Se você optar pelo lucro real, você vai ter uma determinada tributação do PIS e da COFINS, que é pelo regime da não cumulatividade. Se você optar pelo lucro real, pelo lucro presumido, desculpe, você vai pelo recolhimento do PIS e da COFINS na cumulatividade. Na não cumulatividade, você aproveita créditos de todas as operações anteriores. E na cumulatividade, você não aproveita créditos nenhum.
que pese o fato das alíquotas serem diferentes, mas, via de regra, as empresas, dependendo da margem, dependendo do comprometimento das despesas, às vezes é melhor você optar pelo lucro real, considerando esse arcabouço. Não só imposto de renda e contribuição social, mas também PIS e COFINS. Eu gostaria que você fizesse considerações de um assunto que você sinalizou, que é o tamanho das empresas. A partir de que tamanho que é interessante essa discussão de eficiência tributária, porque na nossa visão, operações muito pequenas, empresas pequenas ou com faturamento diminuto, não tem opção. Então, a partir de que momento, ou faturamento, ou tipo de atividade, que se merece uma análise nesse sentido? Primeiro, eu diria para você que não é pelo tamanho da empresa, mas sim pela consciência do empresário. Eu acho que todo empresário que olha para a sua carga tributária e não se sente tão confortável, né? E aí eu vou até fazer uma brincadeira, né? A gente fala muito em imposto. Então imposto não é bom pagar, senão não seria imposto, né? Seria uma deliberação. Enfim, não é pelo tamanho da empresa, e sim pela necessidade que o empresário entende se aquela tributação, se aquela carga tributária é alta, se está difícil de pagar. É essa hora que tem que chamar um especialista e dizer: vem aqui, vê se eu estou melhor posicionado tributariamente, se eu tenho algo para fazer que possa me trazer essa eficiência. Então, isso é importante. O empresário tem que entender que ele pode ser ajudado por um profissional competente e com conhecimento na área tributária. E quais são as diferenças, as considerações principais que você faz em se tratando da indústria? Ou serviço, ou comércio, são realidades totalmente distintas? Em termos empresariais, essas categorias têm realidades distintas, né? A tributação, no geral, considerando as alíquotas que são inerentes a cada atividade, mas no geral elas se aplicam uniformemente para todas. Então, as empresas, independentemente delas serem empresas de serviços, empresas comerciais, industriais, existem mecanismos para que você possa torná-las mais eficientes tributariamente, independentemente em que nicho ela está, né? E muitas vezes você reúne numa única entidade os três tipos de operação, né? Você tem lá uma empresa que ela industrializa, que ela comercializa e que ela presta um serviço, por exemplo, de manutenção, de garantia, enfim, de instalação. Ou uma atividade financeira. Uma atividade financeira atrelada. Ou seja, você consegue encontrar, porque você cria um negócio, vai agregando, né, atividades, e você pensa na tributação depois do negócio, né? Isso é um procedimento absolutamente normal, porque assim que o empresário identifica um bom negócio, né? Ele vai lá, empreende, tem o seu negócio, depois ele pensa nisso. No dia que ele vai pagar o primeiro tributo, ele fala: nossa, tá caro, e agora o que eu faço, né? Então, esse roteiro, essa programação é assim que acontece. Mas, tendo muitas atividades, ou uma atividade, ou segregadas atividades, é importante olhar e ver o que pode ser melhor. Nesta linha, que exemplos de planos de eficiência tributária você pode citar que tenha propósito negocial suficiente para mitigar os riscos fiscais? Ótimo. Eu vou dar um passo atrás e vou falar um pouquinho sobre propósito negocial. Porque como nós falamos aqui de criar um plano de eficiência tributária, o plano de eficiência tributária ele não acaba em si. Você não tem que ter como objetivo máximo e único a eficiência tributária. A eficiência tributária ela vai ser parte de um negócio como um todo. Então, assim, se você tem uma empresa, por exemplo, você tem lá uma empresa varejista, e essa empresa varejista tem lá o seu cartão próprio, né? Cartão de loja, cartão private label, né? Então, assim, se você pegar a atividade do cartão
e separar uma empresa distinta, uma administradora de cartões de crédito, uma financeira, né? Ela vai ter uma tributação diferente do resto do varejo, né? Então, você segregando essas atividades, você vê que o varejo, por exemplo, você compra e vende geladeira, televisores, eletroeletrônicos, por exemplo, né? E você tem uma financeira aqui que administra o seu cartão private label, né? Então, o que acontece? Você vai olhar essas atividades de forma diferente e elas são complementares. Elas não precisam necessariamente acontecer dentro do mesmo lugar. Por quê? A administração do cartão de crédito, da financeira, ela é uma atividade totalmente separada. Então, existe um propósito negocial para que exista uma outra atividade, né? Não precisa estar diretamente dentro da atividade do varejo. E essa segregação, no mínimo, para falar aqui o mínimo, você economiza o adicional do imposto de renda, né? Porque se tivesse tudo junto, você pagaria o faturamento maior, o adicional do imposto de renda maior. Só o fato de segregar aquele ponto mínimo da base do imposto de renda, você já dobraria. Então, só esse fato já leva a te mostrar que você pode segregar essas atividades. E existe propósito para isso, ou seja, uma administradora de cartão de crédito, que é uma prestação de serviço, natureza diferente, uma natureza diferente, uma atividade diferente, né? E a outra é a atividade de varejo. Então, uma complementa a outra, né? Então, você vê que a eficiência tributária, né, surgiu pelo propósito do negócio. Olha, eu vou administrar melhor minha empresa tendo duas atividades e com isso eu vou obter ainda uma vantagem, um benefício, né? Não vou dizer um benefício, uma economia tributária, um ganho de eficiência tributária. Então, exemplo, separar transporte da fabricação. É um exemplo. Esse é um exemplo. Que outros exemplos você pode trazer? Além de separar o transporte da fabricação, por exemplo, se você tiver uma atividade industrial que você fornece direto para uma empresa que revende, você pode criar no meio aqui um atacadista, né? Você pode criar atacadistas nas regiões onde você tem mais clientes, para você concentrar a atividade ali. Isso vai fazer com que você consiga administrar melhor, por exemplo, o ICMS. Por exemplo, você pode, numa empresa, se você compra produtos nacionais e produtos importados, você pode criar uma trading company sua, né? Em um estado onde, por exemplo, a atividade portuária ela é mais eficiente, ela é mais rápida, ela é menos complicada do ponto de vista de desembaraço, e com isso ainda aproveitar algum benefício que o Estado possa te conceder, né? E aí, independentemente da guerra fiscal, né? Porque você não está indo só buscar um benefício, você está indo melhorar a tua atividade, e com isso você pode gerar um benefício atrelado a essa situação econômica. E a situação em que empresas gastam muito com viagem? Abrir uma agência própria, traria benefícios em quais impostos? Como funciona essa abordagem? Então, por exemplo, é possível uma empresa que tem muita gente viajando, precisa cobrir o Brasil todo, tem representantes, então assim, se você trouxer uma agência de viagem para o teu negócio, tem certos tributos que você vai poder economizar na medida que você tem aquela atividade sendo geradora de crédito, por exemplo, de PIS, de COFINS. Sem contar que se você atrai essa atividade para dentro do teu negócio, você é um grande comprador de passagem aérea, por exemplo, você vai ganhar escala aqui também, né? Então, como você vê, o planejamento, o plano de eficiência tributária, ele está sempre associado a um plano de eficiência de negócio. Anda junto. Anda junto, sempre. E da mesma forma, o call center, que é muito comum. Exatamente. Está na mesma jurídica. Sempre, imagina. Existem leis específicas para call center. Inclusive, a própria tarifa de telefonia é diferenciada.
Então, se você pegar, por exemplo, tirar todo o pessoal do call center, de dentro da empresa que estava no call center, e criar uma empresa específica de call center, e essa aqui presta serviço para a primeira, essa prestação de serviço vai ser tributada, por exemplo, pelo lucro presumido ou real numa, né? E vai aproveitar todo o crédito tributário na outra, né? E sem contar que, assim, você fazendo tudo a preço de mercado, você mitiga muito qualquer risco fiscal. Porque todo plano de eficiência fiscal tem um risco, né? A gente não pode ser aqui dizer que tudo isso é feito com tranquilidade total, que nunca o fiscal vai vir pegar no teu pé. Infelizmente isso não dá para afirmar, tá? Então você precisa deixar esse negócio muito bem feito, muito bem montado, né? Mostrar qual é o propósito de cada uma das atividades, por que você está segregando, né? E aí sim a eficiência tributária é o ponto principal desse negócio, e com um mínimo de risco. E em relação aos imóveis, que muitas empresas têm um patrimônio grande, e de que forma pode-se administrar essa questão dos imóveis próprios tributariamente? O que no mínimo a gente vê, existem dois processos, dois casos em que, se o imóvel está dentro da pessoa jurídica e você fizer o spin-off desses imóveis numa outra pessoa jurídica, né, uma pagando aluguel para outra, né, você vai gerar uma despesa necessária para aquela empresa principal. Valores de mercado. Gerar uma despesa boa que vai abater do teu imposto de renda, da tua contribuição social, né? E vai trocar essa tributação, por exemplo, aqui na empresa, se ela tiver pelo lucro real, por exemplo, ela vai trocar uma tributação de 34 e pouco, né, por algo em torno de 15 na outra empresa. Nossa! Então isso é uma atividade amplamente difundida, né? Você tem empresas que fazem gestão do patrimônio, e nenhuma empresa tem que ter o patrimônio dentro do teu negócio. A gente vê inclusive que muitos imóveis de empresas são dos empresários, da pessoa física dos empresários, né? E os empresários ou cobram ou não cobram o aluguel da empresa principal. Se o empresário olhar isso com olhos de buscar uma eficiência tributária, ele vai ver que, se ele pegar esse imóvel, tirar da pessoa física, botar em uma pessoa jurídica, ele vai ter uma eficiência tributária, tanto na empresa principal dele que utiliza esse imóvel, quanto na própria pessoa física. Por quê? Ele vai conseguir receber um aluguel com uma tributação diminuta. Porque se você recebe um aluguel na pessoa física, você tributa a tabela progressiva, que pode chegar a 27,5% de tributação. E na pessoa jurídica, como eu disse, é 15%, né? No máximo em 15%. E o que você pode me falar de revisão de tributos? Esse é um aspecto importante, empresarialmente falando, porque no começo da minha conversa com você, eu havia dito que as empresas sofrem muito com a tributação, o arcabouço legal é muito complexo, é muito grande, é muito amplo, né? Mesmo você tendo pessoas muito competentes dentro da empresa, né, eles não têm tempo suficiente para verificar todas essas mudanças. Então o que é necessário? É necessário de vez em quando fazer uma revisão disso tudo. E eu não estou dizendo fazer uma auditoria, para ir lá e verificar, olha, era 5 e você só lançou 6. Não é isso. É dizer o seguinte, olha, eu estou na minha tributação correta, esse produto que eu estou vendendo, ele está adequadamente tabulado, as alíquotas que estão incidindo sobre ele estão adequados, eu estou recolhendo no prazo correto, né? Para você ter uma ideia, existem empresas comerciais no mesmo estado, né, que podem ter atividades semelhantes, porém enquadradas em quinais diferentes. E isso leva uma a ter
o pagamento numa determinada data e outra numa outra data. E sem contar, por exemplo, que com esse turbilhão de normas tributárias expedidas todos os dias, faz com que você acabe se perdendo. Às vezes você deixa de tomar crédito que deveria, às vezes você tributa coisas que não estão mais sendo tributadas, né? Então, essa gestão, essa checagem é muito importante. Acho que todas as empresas têm que passar por isso, e não estou falando isso como advogado somente, estou dizendo isso como empresário, né? E que, sem querer desconfiar do pessoal nosso que trabalha no fiscal, que trabalha na contabilidade, não. Dar força para eles, mostrar que isso pode ajudá-los. Mostrar que, a partir do momento que você faz essa revisão, você consegue trazer a empresa para uma tributação mais adequada. E como todo o processo na vida, ela vai indo e acaba tomando outro rumo. É hora de trazer de novo. E isso pode trazer, pode não, traz segurança e atualização para a própria empresa. Porque o grande ponto são as diversas alterações, atualizações de legislação, que é impraticável a empresa, com a equipe que tem, com tantas atividades a desempenhar, acompanhá-las todas. Sem dúvida. Então, o que você está propondo é trazer um especialista para mitigar o risco, exatamente, confirmar as operações e atualizar a equipe das últimas alterações na legislação. É isso mesmo? Exatamente. O especialista vem, ele verifica o teu enquadramento, o que tiver inadequado ele vai tornar adequado e vai deixar esse know-how para as pessoas que dão gestão internamente, seguindo aquele caminho, né? E isso, invariavelmente, lhe traz de volta para o caixa aquilo que a gente chama de dinheiro de arquivo, né? É um dinheiro que estava perdido lá nos seus arquivos, porque o enquadramento fiscal do passado não estava adequado. Você veio, readequou, e você tem um período ainda que você pode reaver esse dinheiro, mediante ou um pedido de repetição de débito, ou um processo de compensação administrativo, e assim por diante. E o que você pode comentar em relação à Zona Franca? A Zona Franca, inclusive, foi renovada agora por mais um bom tempo aí. E muitas empresas resolveram mudar suas atividades dos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, e foram praticar suas atividades lá na Zona Franca. Por quê? Por conta de uma série de benefícios amplamente difundidos, que é, por exemplo, toda a mercadoria que sai de qualquer um dos estados com destino à Zona Franca, a partir do momento que a mercadoria é internalizada na Zona Franca, todo o tributo anterior não precisa ser pago no estado de origem. E quando chega lá na Zona Franca, o próprio estado do Amazonas concede a mesma alíquota como crédito tributário. Então você não perde o crédito e ainda tem incentivo. E ainda não paga o débito. Né? Por quê? Porque é uma região, né, que precisa ser desenvolvida, é uma região importante para o Brasil, para o país, e tem a ver com o equilíbrio, né, do pacto econômico entre as unidades da federação. É um estado menos desenvolvido e precisa de desenvolvimento. E eles fazem isso através de incentivos fiscais. E quais são suas considerações em relação ao planejamento tributário, eficiência tributária para a pessoa física? Então, muita gente pode pensar que um plano de eficiência tributária ele só se aplica a empresas, a grandes empresas. Não. Eu acho que a própria pessoa física, se ele tem só atividade salarial, já está, vamos dizer assim, toda a tributação dele já está descontada na fonte, já recebe líquido, faz o seu ajuste anual. Mas se você começa a agregar atividades, por exemplo, a pessoa é assalariado, mas ele tem algumas casas de aluguel, ele tem um galpão que ele aluga com uma determinada empresa, né? Tem que olhar para essa atividade, porque muitas vezes é seguramente melhor
você encapsular esses imóveis que você recebe no aluguel numa pessoa jurídica. Né? Não te custa nada a mais do que você já gastaria para fazer qualquer gestão nesse negócio, né? E ainda te traz uma eficiência tributária enorme. E eu já disse aqui, inclusive, qual seria, que é, você sai da tributação da tabela progressiva para uma tributação de lucro presumido. Então você troca 27 por 15. E isso é significativo. Super significativo. E que outras dicas você daria para os empresários serem mais bem-sucedidos no plano de eficiência tributária? E que eu gostaria que você também nos desse exemplos práticos da sua vivência em consultoria, evidentemente sem comentar o nome dos seus clientes, mas que ações que já foram realizadas e que trouxeram grandes benefícios. Perfeito. Eu tenho um cliente, que infelizmente não posso realmente comentar o nome, mas a gente tem alguns clientes no ramo da construção civil, que nós readequamos todo o procedimento de prestação de serviço desses clientes, onde as atividades eram prestadas por empresas separadas, né? Então a pessoa prestava lá todo o processo de construção e tinha uma atividade lá de instalação hidráulica. Então o que nós fizemos? Nós segregamos, por exemplo, a atividade de construção civil da atividade hidráulica. E com isso dá para você balancear esse faturamento, e toda a parte hidráulica você transfere para uma outra empresa, né? E com essa empresa provavelmente é muito menos mão de obra do que a atividade de construção civil, né? Então você consegue estar com uma empresa no lucro real, outra empresa no lucro presumido, né? Então a somatória da tributação dessas duas empresas é significativamente menor do que se acontecesse as duas atividades dentro da mesma empresa, né? No ramo do varejo, né, que eu iniciei falando, a gente criou operações de atividades atacadistas, além das atividades varejistas. Então, para você ter uma ideia, implantando-se essas atividades atacadistas em determinadas regiões do Brasil, né, uma empresa atacadista com faturamento em torno de 60 a 70 milhões por ano pode trazer uma economia de tributos em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões de reais por ano. Né? Só o simples fato de você olhar essa atividade e separar o que é o varejo do que é o atacado, né? Enfim, existem inúmeros exemplos, mas como eu disse para você, se eu ficar dando muito exemplo aqui, vai parecer que existe um negócio de prateleira, né? E alguém pode dizer assim, essa é a saída. Essa é a saída, vou fazer igual, tá? E isso é importante dizer que não. Tem que olhar a atividade, tem que planejar, tem que fazer conta e tem que ter conhecimento tributário e do negócio. Antônio Carlos, eu gostaria de agradecer muito seus comentários, suas orientações, nos ter passado essa sua experiência e esse conforto desse seu conhecimento, e que eu tenho certeza que é muito interessante ter esses pontos de vista a serem discutidos pelas empresas, pelos executivos, porque as oportunidades estão aí e que você deve aproveitá-las tanto quanto possível. Não deixe passar as oportunidades. Antônio Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, espero poder contribuir mais com os ouvintes. Nós estamos à disposição de vocês para novos questionamentos, o que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Obrigado. Nós agradecemos. Obrigado.